É um prazer estarmos de volta para ministrarmos a pré-aula intitulada O Reinado de Davi, referente, portanto, à 9ª lição do 4º trimestre da revista publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O texto áureo nos diz: E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Davi então reconhece, depois que assume o reinado sobre todo Israel, que todo aquele sofrimento tinha um motivo, uma razão, exatamente para agora atender bem o seu povo, cuidar bem da sua nação que ele representava como rei. E a verdade prática nos diz: a glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. Nós consideramos, portanto, Davi o melhor rei de Israel. Por que não dizer o melhor rei da história humana? Todos os demais reis de Israel foram praticamente esquecidos pelo povo, mas o nome de Davi está em evidência até hoje. Inclusive, a bandeira de Israel representa Davi. É a estrela de Davi que está, portanto, no emblema da bandeira de Israel. Significa, portanto, que ele foi o maior rei da história de Israel e eu considero também o maior rei da história da humanidade. Nós vamos apresentar o reinado de Davi registrando como a trajetória do seu reinado. Vamos falar, portanto, da sua trajetória desde o começo do seu trabalho como rei até o fim da sua vida, iniciando com seus acertos. Davi teve acertos, teve erros, e vamos ver também os seus feitos. Começando pelos acertos. Soube lidar com sucesso o poder que ele possuía nas mãos, porque ele era humilde. A gente vê, portanto, que ele não deixou subir a sua cabeça, a sua posição de rei, mas ele continuou naquela simplicidade, naquela humildade que era notória a ele quando era, desde criança, que cuidava das ovelhas de seu pai. Então, este primeiro ponto sobre Davi, como o seu acerto, soube lidar com o sucesso, era humilde. Segundo, soube lidar com a riqueza. Deus o culminou de bênçãos e mais bênçãos, tornou-se um homem muito rico, mas ele era desapegado de todos os bens materiais. Ele não colocou o seu coração na riqueza. Pelo contrário, ele tinha um desprendimento muito grande daqueles bens materiais que ofereceu a Deus para a construção do templo. Nós vamos ver no final, ele doando o ouro, doando a prata, doando o cobre, doando a madeira, doando muitas coisas necessárias para a construção do templo. Era, portanto, desapegado dos bens materiais. E terceiro, ele soube lidar com a sua popularidade. Ele se tornou muito popular. Desde o dia que ele venceu o gigante Golias, que as mulheres cantavam e diziam que Saul havia matado 1000 e ele 10.000, ele não levou em consideração aquele desejo das mulheres de promovê-lo até como rei. Ele não se interessou, portanto, em assumir o reinado, em forçar a situação, tomar o lugar de Saul, porque ele era simples, sabendo que era conhecido por todos, mas era revestido da simplicidade. Nós vemos como ponto 4, por 2 vezes não matou Saul. Deus fez com que ele se encontrasse 2 vezes, dando condições, portanto, a ele para matar o seu inimigo, e ele preservou a vida de Saul por 2 vezes, por exatamente julgar que ele era um ungido de Deus. Ele não podia jamais colocar as mãos sobre o ungido de Deus. Então ele acertou, foi bênção para a vida dele, esperar no Senhor, como ele declara no Salmo 40. Nós vemos o ponto 5º, nunca se promoveu à custa de alguém. Ele sempre esperou em Deus. Ele não quis, portanto, antecipar, não quis, portanto,
lutar para assumir o governo de Israel, mas esperou o tempo de Deus e não foi promovido, portanto, à custa de alguém. Ponto 6. Não deixou dominar-se pelo poder. Ele se tornou poderoso, tornou um rei conhecido, um rei respeitado por todos os reis da vizinhança, fez amizade com alguns reis da vizinhança, lutou contra outros reis da vizinhança. Ele reconheceu que ele se tornou poderoso, mas ele nunca deixou dominar-se pelo poder. Ponto 7. Não aceitou a lutar contra o seu povo, porque ele era fiel. Nós vemos aí nessa posição, Davi teve a oportunidade de formar um exército, de então mesmo procurar os moabitas, porque ele tinha descendência moabita, constituir um grande exército e lutar contra o seu próprio povo, para destronar Saul e ocupar o trono. Ele jamais aceitou lutar contra o seu povo. Ele foi fiel. Nós vemos no ponto 8, aprendeu a conviver com o imprevisível. Muitas situações adversas surgiram na sua vida. Quando ele fugia, que se escondia nas cavernas, às vezes era a adversidade da fome, a adversidade do frio, a adversidade do calor, várias situações difíceis que ele enfrentou, ele aprendeu a conviver com estes imprevisíveis, soube esperar no Senhor. E o ponto 9, aprendeu a lidar com as dificuldades, enfrentou muitas dificuldades, muitas necessidades. Nós vemos que uma vez ele teve necessidade de comer, e ele foi ao local onde estavam os pães da propiciação, e ele comeu daqueles pães porque não tinha outro meio de sobrevivência, a não ser naquele momento utilizar aqueles pães. Então ele soube lidar com as dificuldades, confiava no suprimento de Deus, sabia que Deus ia suprir as suas necessidades, e assim Deus o conservou em vida durante todo o período da sua perseguição. E o ponto 10, aprendeu a lidar com o diferente. Houve muita contrariedade na vida dele, muita tristeza, muita angústia, mas ele soube lidar com aquilo que era diferente, aquele que vinha na contramão, aquele que trazia para ele muita tristeza, muito aborrecimento. Ele soube lidar, portanto, com o diferente, porque ele sempre teve coragem. Ele foi um vencedor porque não se deixou abater pela tristeza, ele foi à luta e, através desse pensamento dele, de ser corajoso, ele foi vencedor. Então, nós vemos aqui os acertos de Davi, os principais acertos, foram muitos. Como homem de Deus, ungido por Deus, ele teve muitos acertos na sua vida. E agora nós vamos ver os seus principais erros. Ele é um ser humano, ele é diferenciado por ser ungido por Deus e ser um homem segundo o coração de Deus. Mas ele errou. Como ser humano, todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, todos nós estamos sujeitos ao erro. E Davi errou. Nós vamos relacionar aqui os principais erros cometidos por Davi. O primeiro erro não foi a uma guerra, quando era o costume dos reis. Então, sempre os reis programavam a cada ano batalhas. E Davi, como rei, como era costume dos demais reis, deveria ter ido à guerra. Ele mandou Joabe, seu comandante, liderar aquela batalha, e ele ficou em casa. Então, ele cometeu este grande erro. Em consequência disso, como ponto 2, ele ficou na ociosidade. Como o seu exército estava no campo de batalha, ele ficou em casa passeando, ficou na ociosidade, e numa certa tarde ele passeava sobre o terraço do seu palácio, e ali ele foi laçado pela tentação e foi derrubado, provocando para ele, então, um grande erro na sua vida. Ele ficou na ociosidade
E diz o provérbio bem popular que mente vazia é oficina de Satanás. Então ele não se ocupou em ler, em escrever, em fazer algo que ocupasse o seu tempo. Ele ficou na ociosidade. Naquele momento, portanto, como ocioso, ele foi tentado e não resistiu e caiu. E devido àquele passeio que ele dava no terraço do seu palácio, ele viu uma mulher tomando banho ao lado, e ele então a cobiçou, ele a desejou. E ele mandou buscá-la, foram levá-la até a presença dele, ele se deitou com ela, praticando, portanto, o adultério, o grande erro que ele cometeu. Adulterou com aquela mulher que era esposa de um general do seu exército que estava na batalha, estava lá na luta, juntamente com Joabe. Então, seu general chamado Urias estava na batalha e ele engravidou a mulher. E ela comunicou a ele, olha, eu estou grávida. Ele então mandou chamar o general Urias para que viesse, pousasse na sua casa, deitasse com a sua mulher, exatamente para transferir a responsabilidade daquela gestação para ele. Ele então seria o pai verdadeiro daquela criança e não Davi. Deus não permitiu, aquele general era muito dedicado, era muito sincero, era amante ao que ele fazia, e ele não aceitou e deitar-se com a esposa. Ficou lá na porta do rei e dormiu com os que faziam a guarda do palácio. No outro dia, Davi pergunta se ele esteve lá com a esposa, ele disse que não, que ele dormiu lá na porta com os outros empregados do palácio. Então Davi mandou embriagá-lo, imaginando que ele, bêbado, pudesse ir deitar-se com a esposa. E ele rejeitou pela segunda vez, não foi à sua residência deitar-se com a sua esposa. Então Davi resolveu mandar a sua sentença de morte para o general Joabe, que Joabe o colocasse no lugar mais perigoso da batalha para que ele fosse morto. Então Davi planejou a morte de Urias. Esse, portanto, é o quinto erro de Davi, planejar a morte de Urias. Nós vemos como sexto erro a desobediência a Deus ao realizar a contagem do povo de Israel. Essa contagem era feita pela permissão de Deus. Nós vemos nos dias de Moisés, Deus determinando que fossem feitas 2 contagens. Agora, Davi não tinha autorização de Deus para fazer a contagem. E ele, por conta própria, sabendo que estava desobedecendo a Deus, ele fez a contagem do povo. Ele pagou, portanto, um alto preço por essa sua desobediência. Deus o castigou e Deus também fez com que a nação padecesse em consequência da sua desobediência. No sétimo erro, portanto, cometido por Davi, nós vemos que ele não soube educar seus filhos. Ele possuía filhos com várias mulheres, mas foi um pai ausente. Não foi aquele pai que esteve lado a lado dos filhos para educá-los. Aí nós vamos ver graves consequências. Vemos litígios entre os seus filhos, o filho matando o próprio irmão, aliás, o irmão adulterando, cometendo incesto com a própria irmã, e assim os filhos de Davi trouxeram para ele muitos problemas e para Israel, porque ele não soube educar os seus filhos. Este, portanto, um dos grandes erros de Davi. Nós vemos como outro erro, o oitavo erro de Davi, aqui relacionado como os principais erros, possuiu muitas mulheres. Então ele não teve controle de ter aquelas esposas fiéis, aquelas esposas tementes a Deus, aquelas esposas que reverenciassem a Deus juntamente com ele, com exceção de Abigail, que era uma mulher temente a Deus. Mas as demais não deram aquele testemunho que deveriam dar como esposa de um rei ungido por Deus. Então ele errou em possuir essas muitas mulheres. Nós observamos também como nono erro de Davi, ele teve medo de Absalão e fugiu.
por ele não ter educado muito bem os filhos, um filho se revoltou contra ele, o Absalão. O Absalão praticamente o destronou, fez com que ele fugisse de Jerusalém, foi expulso de Jerusalém e o filho ocupou o seu lugar. Então, se ele, naquele momento, tivesse confiado em Deus, ele teria sido vencedor sem ser necessário sair do palácio. Mas ele fugiu, foi um fugitivo, e Deus deu a vitória a ele, fazendo com que Absalão fosse morto, e toda a nação voltou para ele, e ele retornou e reassumiu o reinado dele. E, por último, como 10º erro cometido, ou como 10º dos 10 primeiros erros, os principais erros cometidos por Davi, nós vemos que ele demorou muito para indicar o seu sucessor, e fez com que um filho dele, vendo que o pai estava na cama, estava moribundo, chamado Adonias, Adonias viu o vazio, portanto, o governo da nação sem direção, e ele se autodeclara rei, ele assume o reinado paralelamente, o pai deitado na cama para morrer, e ele se torna rei. Aí a cobrança, portanto, do profeta Natã e também de Batseba, a mãe de Salomão, pelo juramento que ele havia feito a ela de que o seu filho Salomão seria o seu sucessor. E, inclusive, era uma determinação de Deus. Quando nasceu o segundo filho dela, Salomão, Deus já previu que ele seria o sucessor de Davi. Então, Davi cometeu este erro, o 10º erro dele nessa classificação dos principais erros. Ele demorou para indicar Salomão como seu sucessor e trouxe, portanto, um constrangimento, um problema sério entre a família, entre os próprios membros da dinastia, da família de Davi, entre toda a nação. Adonias declarar-se rei e depois o pai anular aquela declaração e então mandar ungir e conclamar como rei Salomão. Então foi um erro dele na sua vida. Mas nós vemos os seus feitos fazem dele o maior rei de Israel. Através desses feitos, os principais feitos de Davi fazem dele, portanto, o maior rei da história humana. Eu considero, portanto, particularmente, Davi como o principal rei de toda a história humana. Então vamos relacionar aqui os 12 feitos de Davi, os 12 principais feitos de Davi. Ele, primeiro, estabeleceu a unidade nacional. No momento em que ele assumiu o governo, primeiramente, de Judá, só da tribo dele, que ele pertencia, Judá, ele reinou durante 7 anos. E nesses 7 anos houve muitas desavenças entre as duas partes, entre Judá e as outras tribos. Ele, quando assumiu o reinado sobre Israel, ele estabeleceu a unidade nacional. Foi um grande feito, portanto, todos se submeteram, todos o aceitaram de bom grado como rei de Israel. Todos, inclusive a tribo de Benjamim, que era a tribo de Saul. Ela também reconheceu de bom grado, aceitou a administração de Davi, reconhecendo que Deus o havia escolhido. Ele era ungido de Deus e era o homem que tinha a solução para a sua nação, Israel. Então, ele promoveu a unidade nacional. Número 2, venceu todos os seus inimigos e nunca teve o dissabor da derrota. Nós vemos, portanto, esse grande feito de Davi, vencer todos os seus inimigos, principalmente os filisteus e os amalequitas. Mas todos os demais que se levantaram contra ele pereceram. Ele foi vitorioso sobre todos os seus inimigos. Então foi um grande feito de torná-lo respeitado por causa da sua coragem, do seu destemor, de lutar pelo povo de Deus e de ser sempre vencedor. Sempre foi um vencedor. Não conheceu jamais uma derrota no campo de batalha, mas sempre foi um vencedor e um conquistador. Nós vemos também, como ponto 3, ele trouxe para Israel a tecnologia do ferro.
O ferro já era utilizado por outros povos e eles não tinham, portanto, o manejo certo do ferro, e ele trouxe essa tecnologia do ferro para a construção de carros, de guerra, de ferramentas agrícolas. Então, ele é responsável por trazer essa tecnologia do ferro para Israel. E nós vemos como ponto 4, ele conquistou Jerusalém e transformou-a em capital da nação. Jerusalém era uma cidade que era habitada por outros povos, eles não tiveram acesso, não conseguiram conquistar Jerusalém. Ele então marcha contra aquela cidade, ele a toma e a torna capital do país. Então foi um grande feito. Jerusalém, portanto, a cidade do rei, a cidade que podemos também chamar de Davi, Jerusalém, que tanto o honra, tanto o venera, por ele ter sido o seu conquistador e transformá-la na capital do país. Nós vemos no ponto 5, tornou-se o maior compositor dos salmos. Nós vemos entre os salmos que estão na Bíblia, a metade praticamente é da autoria de Davi, além de outros salmos que não foram registrados. Ele se tornou, portanto, um grande compositor dos salmos, dos cânticos utilizados nos cultos. Nós vemos como ponto 6, ele organizou a liturgia do culto através dos turnos sacerdotais. Então, outro grande feito de Davi, ele organizou, ele administrou o culto, formando esses turnos sacerdotais, e nós vemos que esses turnos eles prevaleceram até os dias de Jesus. Nós vemos aquele caso de Zacarias, pai de João Batista, ele estava no seu turno, portanto, vinculado àquele procedimento de Davi, aquele feito de Davi, em fazer esta organização por turnos sacerdotais. Então, tinha o momento de cada turno apresentar-se e oferecer sacrifícios para Deus. Nós vemos como ponto 7, ele inventou, foi um inventor de vários instrumentos musicais para a realização dos cultos. Ele era um exímio harpista, tocava muito bem a harpa. Nós vemos que ele foi contratado, inclusive, para estar no palácio do rei Saul, quando Saul estava triste, estava abatido, amargurado. Ele era convocado para tocar e trazer alegria e contentamento para Saul. Então ele inventou muitos instrumentos que foram utilizados pelo povo, a fim de que cultuasse a Deus com dignidade e Deus recebesse com alegria aquele louvor. Nós vemos como oitavo ponto, ampliou o território de Israel. Aquelas conquistas que não foram realizadas por Josué, e nem pelos juízes, e nem também por Saul, ele conseguiu. Então ele ampliou, formando um verdadeiro império, até muitos consideram como o Império Davídico. Ele ampliou, portanto, o território de Israel, fez várias embatidas contra os seus inimigos e conseguiu estender as suas possessões, o seu território, nos seus dias. Então ele praticou esse grande feito de ampliar o território de Israel. Deu início a uma era de paz, consolidada por Salomão. Como ele foi um conquistador, ele aumentou o território de Israel, ele então trouxe o domínio total sobre todos aqueles povos que passaram a respeitá-lo muito, e ele iniciou o processo da paz. O filho veio e consolidou a paz, mas ele deu início a essa consolidação da paz. Nós vemos como ponto 10, estabilizou a economia do país. Como a nação estava organizada, ele trouxe, portanto, a sobrevivência melhor para o povo, lucro para o povo, a economia prosperou na sua gestão. Este é um grande feito de Davi, estabilizar a economia do país. Como 11º
feito, nós vemos que ele transformou a sociedade de Israel. Era uma sociedade tribal e agora é uma sociedade mais organizada, uma sociedade que tinha autoridades constituídas por ele, havia governadores que ele estabeleceu nas regiões do país, e assim ele organizou a sociedade de Israel. Nós vemos como último ponto, o 12º feito de Davi, preparou a construção do templo. Ele desejou construir o templo, inclusive falou para o seu amigo Natã que era o sonho dele construir o templo de Jerusalém. Mas aí Natã foi à noite, recebeu a orientação de Deus que ele não poderia construir por estar com as suas mãos sujas de sangue, devido às suas muitas batalhas, às suas muitas vitórias alcançadas, submetendo os povos vizinhos e os inimigos. Mas que o seu filho seria o construtor. Ele então ele comprou o terreno, ele fez a planta do templo, ele doou praticamente todo o material da construção do templo e entregou esta responsabilidade ao seu filho. Então não deixa de ser um grande feito de Davi, preparar a construção do templo. E agora, para concluirmos, nós vamos fazer aqui um paralelo apresentando Davi como um tipo de Cristo. Primeiro, como Davi, Jesus nasceu em Belém. Segundo, Davi foi traído por Aitofel e Jesus por Judas. Terceiro, Davi era pastor de ovelhas. Jesus é o bom pastor. Quarto, Davi protegeu as ovelhas dos leões. Jesus nos livra do poder de Satanás. Quinto, os dois eram segundo o coração de Deus. Tanto Davi como Jesus eram segundo o coração de Deus. E sexto, ambos começaram os seus ministérios aos 30 anos de idade. Nós vemos, portanto, o reinado de Davi próspero, muito abençoado por Deus, errou, como nós apresentamos, os seus principais erros. Ele se arrependeu profundamente dos seus erros cometidos, e ele declara, inclusive, no Salmo 6, no versículo 6, que todas as noites ele fazia nadar a sua cama sobre as suas lágrimas, e molhava toda a sua cama de lágrimas, exatamente numa linguagem, numa hipérbole, informando que ele, ciente do seu perdão, que Deus concedeu a ele tinha aquele constrangimento, sempre orava a Deus e chorava pelo gravíssimo erro que ele cometeu. E Deus deu a ele a dignidade de fazer um pacto chamado Pacto Davídico, em que Deus iria preservar o seu trono para sempre. E esse trono de Davi foi ocupado por Jesus Cristo. Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e logo mais, de fato, Jesus assumirá esse governo para reinar eternamente. Então, um homem que errou, mas um homem que reconheceu seus erros, e ele nunca praticou o mesmo erro que cometeu. Ele cometia o erro, reconhecia o seu gravíssimo erro, pedia perdão, pedia misericórdia, Deus perdoava. Voltava a errar e Deus perdoava. Então foi um homem segundo o coração de Deus. Eu agradeço a sua atenção de acompanhar esta pré-aula e desejo para você sucesso na administração desse tema tão rico que é o reinado de Davi. Façamos então a oração final. Santo Deus, nós te agradecemos a oportunidade que nos deste de nos reunirmos neste dia para apresentarmos aos teus filhos este subsídio para a edificação de seus alunos que receberão a aula sobre esse tema. Ó Senhor Deus, nosso Pai, conceda aos teus filhos, portanto, a todos os professores, a tua bênção para que sejam bem-sucedidos na apresentação dessa lição. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.